call is 14:15. now being recorded. Então, estamos quase terminando o livro de Romanos. Na semana que vem iremos terminar, estudando o capítulo 13, o 14, 15 e o 16. Muito embora o 16, Paulo apenas vai se despedir das pessoas. Então, teremos, na realidade, os capítulos 14 e 15. Hoje iremos estudar o capítulo 11, 12 e 13, mas antes eu gostaria de fazer, em 2 ou 3 minutos, uma recordação desde o capítulo 1 para nós, né? Vocês se lembram que nós estudamos no capítulo 1 de Romanos? Paulo vai, na realidade, mostrar primeiro a condição espiritual dos gentios, dos judeus e dos gentios. Então, no capítulo 1, Paulo vai mostrar a condição espiritual e pecaminosa dos gentios. Dizer que eles estavam em pecado, que eles conheciam a Deus, mas rejeitavam o Senhor, que eles não aceitaram o sacrifício de Cristo. Naturalmente, ele não está se generalizando, porque muitos gentios aceitaram o Senhor. A grande maioria não aceitou. Então, Paulo mostra a condição de pecado dos gentios no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo mostra a condição de pecados dos judeus, porque ele diz que os judeus, eles tinham conhecimento de Deus, mas andavam em pecado, e Paulo chama os judeus de hipócritas. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, pregavam o conhecimento, mas não viviam o conhecimento, não viviam o que Cristo dizia, né? De sorte que judeus, gentios no capítulo 1, têm uma vida de pecados, judeus no capítulo 2 têm uma vida de pecados, e no capítulo 3, Paulo vai juntar gentios e judeus, fazendo com que os pecados deles venham à tona. Da imoralidade sexual, longe de Deus, pecados de blasfêmia, pecados de homossexualidade, tudo isso eles tinham. Até que ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? No capítulo 4, Paulo vai dar a solução. Ele vai dizer, gente, o que vocês precisam fazer para tirar esses pecados de vocês, tanto os gentios no capítulo 1, quanto os judeus no capítulo 2, gentios e judeus no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo vai explicar a justificação pela fé, o reconhecimento do pecado, a confissão do pecado, se arrepender do pecado e abandonar o pecado. Dos capítulos 5 a 8, Paulo vai mostrar a condenação da lei, a condenação do pecado, a condenação da morte e a condenação da ira de Deus. Nesses mesmos capítulos de 5 a 8, ele vai mostrar a libertação da condenação da lei, a libertação da condenação do pecado, a libertação da condenação da morte e a libertação da condenação da ira de Deus. Nos capítulos 9 e 10, ele vai mostrar a rejeição que, mesmo assim, a rejeição que tanto os gentios quanto os judeus fazem, né? E agora, no capítulo 11 e diante, Paulo vai nos dar nova dimensão sobre como nós agradarmos a Deus e dizer que Deus não nos rejeitou. Vejamos, portanto, aqui o capítulo 11, no versículo número 1. Diz assim, ó, Paulo pergunta, eu pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, ele diz, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo lança uma pergunta, depois de todos esses pecados dos gentios, dos judeus, dos gentios e judeus, das condenações, das libertações que ele explicou, ele pergunta, Deus abandonou, Deus rejeitou o seu povo? Não. Aqui Paulo vai, se vocês lessem depois aqui mais abaixo, Paulo vai mostrar a rejeição do povo de Israel lá no Antigo Testamento e vai mostrar a rejeição do povo de Israel no Novo Testamento. Ora, Deus não rejeitou o seu povo, Deus foi rejeitado pelo seu povo. Lá no Velho Testamento, nós vimos que Deus enviou. O povo não queria aceitar a Deus, o povo estava longe de Deus. Desde Moisés, o povo veio, desde Abraão, o povo veio unido. Mas depois há uma bifurcação, eles se dividem em dois reinos, querem rei, e Deus dá um rei para eles, então eles começam a andar longe do Senhor. Então, como eles estão longe do Senhor, Deus manda vários profetas para o Reino do Sul e para o Reino do Norte, para que eles voltem. Deus, na realidade, quer o povo de volta. O povo é que rejeita, né? Então, Deus mandou Isaías, Jeremias, Malaquias, né? Daniel, vários profetas, para que trouxessem mensagens grandiosas para que o povo se voltasse para Deus, gente.
Isaías pregou muito, Isaías falou muito. E ele, de tanto falar, ele foi jogado numa cisterna lá no escura, para morrer mesmo. Depois dele veio Jeremias, Deus mandou Jeremias para que Jeremias, a sua missão é se lamentar, trazer o povo de volta para mim. E Jeremias pregou, e o povo não voltava, o povo não voltou para o Senhor. E Jeremias foi ameaçado, foi quase morto, né? Depois vieram Malaquias, depois veio Daniel lá no reino de Babilônia. Então Deus fez um trabalho grandioso através dos profetas, para que os profetas se voltassem a ele. Depois vieram Elias, Eliseu, né? E esses profetas, a mensagem deles era para o povo se voltar para Deus. Eles nunca voltaram. De sorte que eles rejeitaram a Deus, rejeitaram totalmente. Deus deu, quando nós estudamos lá em Daniel, Deus deu 490 anos para que o povo se voltasse para ele. E nesses 490 anos, ele mandou profetas lá no Antigo Testamento para o povo retornar para Deus. Mas o povo não voltou. Pelo contrário, o povo matava os profetas. Os próprios reis de Israel mandavam matar os profetas. Os próprios reis mandavam colocar os profetas em cisternas, mandavam colocar os profetas sob grande agrura, e eles não conseguiam pregar presos, né? Maltrapilhos, aí andando pelo mundo sem nada. Deus estava com eles, mas os próprios reis de Israel faziam com que eles não voltassem para Deus. Deus viu a situação de tal ordem que depois dos 490 anos, Deus disse assim: eu vou mandar agora o meu filho, porque o meu filho eles vão atender e vão se voltar para mim, o povo escolhido de Deus, os judeus. Jesus veio, mas o que aconteceu? Jesus nasceu, teve o seu ministério terrestre, teve o seu batismo, o seu ministério, mas o povo ainda assim não aceitou. Uma minoria aceitava Cristo, mas a grande maioria, que era orquestrada pelo Sinédrio, com os fariseus, com os saduceus, onde Paulo residia ali, era parte do Sinédrio, como ele era fariseu, eles perseguiam o povo de Deus. Perseguiram a Jesus de tal ordem que acabaram matando o homem, né? As quatro grandes. Ih, meu celular caiu, gente. As quatro grandes rejeições que o povo tem aqui no Novo Testamento são: quando Jesus estava sendo julgado, o povo diz Pilatos: nós não temos outro rei, o nosso rei é César. Esse Jesus aí não é o nosso rei. Grande rejeição, minha gente. E Paulo menciona. A segunda rejeição foi quando eles disseram: não, não, nós não queremos Cristo, queremos Barrabás. Barrabás era um líder ladrão, um malfeitor, mas o povo escolheu Barrabás e não Cristo. A outra rejeição que eles fizeram foi: crucifica o homem, Pilatos, crucifica o homem. E, finalmente, a última oportunidade que Deus deu a esse povo foi na morte de Estevão, né? Eles apedrejaram Estevão, e ali estava aquele jovem Saulo, que ficou com as roupas de Estevão. Isso acabou fazendo com que Paulo fosse pensar, e ele teve depois um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Portanto, vocês vejam que, quando Paulo diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Deus não rejeitou o povo nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Pelo contrário, foi o povo que rejeitou a Deus. Então, ele vem dizendo aqui sobre a tese mesmo sobre Elias, o que Elias passou. No verso 5 diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, ou seja, na época de Paulo, que se estende até nós, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Gente, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 9, o verso 27. Vamos ver aqui o capítulo 9, o verso 27, que vai dar um apoio grande aqui a essa. Paulo diz aqui assim, ó, no 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. E no 9:27, diz assim, ó: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel, ao longo do tempo, gente, ao longo de todos os séculos, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, qual é o remanescente que Paulo se refere aqui e se refere também lá no capítulo 9? É aquele resto, é o restante, a finalização. Quando Cristo vier, seremos milhões,
mas em relação à população mundial, seremos poucos. João viu uma multidão enorme, mas uma multidão enorme que João viu, na sua época, era uma multidão que, se comparada com 8 bilhões de pessoas que existem hoje, não é uma multidão muito grande. Milhões e milhões e milhões vão se salvar, mas Paulo chama atenção que é o remanescente, ou seja, aquele que está hoje aguardando com fé a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora ele fala aqui, ó, ele fala aqui, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é, ou seja, a graça de Deus é que vai salvar as pessoas. O sangue de Cristo nos redime do pecado, diz Paulo. O sangue de Cristo nos tira da pecaminosidade. Mas a morte de Cristo é que produz a graça. E a graça produz a salvação, a graça produz o relacionamento com Deus, a graça produz o perdão, a piedade, a bondade, a reconciliação e a salvação. Portanto, Paulo chama a atenção para a graça. Há um detalhe aqui no 5 ainda, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, também com o remanescente, segundo a eleição da graça. Ora, o que é eleição, gente, que Paulo se refere? A eleição é Deus hoje, através de Cristo e através do Evangelho eterno, escolhendo aqueles que ele quer salvar. A eleição é o trabalho que Deus está tendo em escolher milhões e milhões de pessoas para ele salvar. E a predestinação é o trabalho que Cristo, o Espírito Santo e Deus tiveram antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, de planejar, de elaborar a salvação para aqueles que ele está escolhendo hoje. Portanto, a salvação é para todos, minha gente. A salvação, Paulo diz aqui, que é para todos, toda a salvação é para todos indistintamente. Os europeus, os indianos, os orientais, os ocidentais, a salvação é para todos. Mas, segundo o que Paulo diz, a salvação é para todos, mas efetivamente para aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado. Então, nós temos esse mundo de gente, milhões e milhões que João viu, lá no capítulo 7. Ele viu uma multidão que ninguém podia contar. Mas essa multidão está se preparando para a segunda vinda de Cristo, sendo os eleitos, sendo os escolhidos para serem salvos. Gente, lá em 1 Timóteo 2,12 diz o seguinte: Deus não quer que ninguém se perca. Todos têm direito à salvação. Basta nós sermos batizados e crermos, como diz lá em Marcos 16,16, aquele que for batizado aquele que crê e for batizado será salvo. Portanto, o remanescente que Paulo se refere aqui são aqueles que estão hoje sendo escolhidos por Deus para terem a esperança bendita na segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos mais em frente, nós temos muita coisa para... Aqui no verso 11, desculpe, no verso 13, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ou seja, gente, Paulo se glorificava de uma glória santa, porque ele era o transmissor da palavra de Deus aos gentios. Vocês sabem da grande dificuldade que havia de relacionamento entre judeus e gentios. Era um relacionamento muito ruim, mas foi preciso que Pedro tivesse um sonho para que, através desse sonho, lá em Atos, Deus mostrasse a ele que Deus não fazia acepção de pessoas. Para Deus, tanto gentios como judeus eram um só povo. Ele queria esse povo para si. E Paulo vai dizer que ele era o apóstolo dos gentios, o apóstolo para pregar o evangelho aos gentios, e que esse evangelho do reino tenha sido pregado a quantas pessoas ele podia. O que ele está, na realidade, dizendo aqui é que ele é apóstolo dos gentios e que os gentios, juntamente com os judeus, formavam um só povo. Era para Deus um só povo. Você sabe que a experiência do derramamento do Espírito Santo lá de Atos, lá no cenáculo, em Atos 2, quando foi derramado o Espírito Santo, os judeus ficaram extremamente felizes,
Porque os judeus diziam, Paulo fala lá nos primeiros capítulos de Romanos, os judeus diziam, nós somos judeus, nós somos circuncidados, nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Davi, nós somos o povo da promessa e nós seremos salvos. Os gentios não têm essa oportunidade. E o Espírito Santo desceu para 120 pessoas que eram judias que estavam lá no cenáculo. Ora, minha gente, quando Filipe foi pregar o evangelho lá em Samaria, o evangelho cresceu de tal ordem que ele precisou chamar Pedro e João, lá de Jerusalém, venham aqui para Samaria, eu preciso de vocês. E eles foram. E numa reunião lá, Pedro colocou as mãos, os três apóstolos colocaram as mãos sobre os gentios, e os gentios receberam o Espírito Santo do Senhor, justamente como os judeus receberam lá em Jerusalém, na época do Pentecostes. Quando essa notícia chegou em Jerusalém, foi um horror. Também, quando Pedro foi chamado lá para Cornélio, na casa de Cornélio, lá em Cesareia, o Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios ali. E, finalmente, em Éfeso. Em Éfeso, os gentios também receberam o Espírito Santo através de Paulo. Portanto, esse ato dos gentios receberem o Espírito Santo significa que Deus também está escolhendo os gentios. Se trouxermos isso para hoje, gente, Deus está escolhendo pessoas mesmo de fora. Há pessoas sinceras em todas as religiões, quer no catolicismo, quer no presbiterianismo, em todas as religiões, há pessoas que Deus vai salvar. Não podemos considerá-las como gentios, são pessoas caras ao Evangelho, são pessoas queridas para o Evangelho, e Deus quer salvar a todas as pessoas. Nosso tempinho está me condenando. Vamos aqui ao versículo agora, o versículo 32. Diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar o método de misericórdia. Gente, Deus usa misericórdia por todos os seus filhos. E Tiago 2,3 diz assim, Deus não vai usar de misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Olha que verso tremendo mesmo. Aí Tiago 2,13 diz, Deus não vai usar de misericórdia para aqueles que não usam hoje de misericórdia. É por isso que nós temos que ter o Espírito do Senhor conosco, andar em novidade de vida, para podermos também estender misericórdia a quantos precisam. Finalmente, nós temos aqui no verso 34, gente. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Gente, quem é que conhece a mente de Deus? Eu conheço a mente de Deus? Não, vocês também não conhecem. Apenas o Espírito Santo é que conhece a mente de Deus. Lemos isso lá em 1 Coríntios 2:10. Diz assim, o Espírito de Deus mergulha nas profundezas da mente de Deus e retira de lá aquilo que Deus permite para entregar a nós. Então, somente o Espírito de Deus é que pode penetrar a mente de Deus. Ele penetra a mente de Deus e traz de lá as coisas que Deus permite para que nós sejamos ensinados. Então, o Espírito Santo é o único ser que lê a mente do Senhor, que vasculha, perscruta, né? Pesquisa o que existe na mente de Deus, as formas espirituais da mente de Deus e traz para nós. Vejam como Paulo se aprofunda nisso aqui. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O próprio Espírito Santo se aconselha perante a mente do Senhor. É uma coisa grandiosa para nós compreendermos que somente o Espírito de Deus o Espírito Santo é que penetra a mente de Deus, ninguém mais. E traz para nós aquilo que precisamos. Vamos para o capítulo 12, gente. Muito interessante esse capítulo. Diz assim, logo no número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Gente, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela justiça de Deus. Sabemos que a justiça de Deus é composta da sua lei, do seu amor e da sua ira. No amor estão a misericórdia, a bondade, a piedade. Então, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O que é isso, gente?
O que é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício aqui, o que Paulo quer dizer, foi ler nos livros, é a nossa adoração. Deus não quer uma adoração morta. Deus não quer uma adoração sem vigor. Deus quer uma adoração vibrante, uma adoração honesta, uma adoração pura, uma adoração profunda, uma adoração que vibre o ser espiritual da pessoa. No passado, ano passado, no deserto, nós tínhamos um sacrifício morto. Era necessário que matasse um cordeirinho para que o sangue derramado do cordeirinho fosse o perdão para o pecador. Mas hoje, na época de Paulo para cá, Deus quer um sacrifício vivo, uma adoração grandiosa, uma adoração firme, que é, na realidade, a graça justificadora, ela traz justiça para nós. Aí, continuando no verso, diz assim, ó, Deus quer que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus. Ora, o que é um sacrifício santo e agradável a Deus, gente? O sacrifício santo, ele vai ter algumas, é a nossa devoção. O que é a nossa devoção? É a nossa entrega. Depois nós temos a nossa dedicação, que é o nosso convívio com Deus. E, finalmente, nós temos a nossa santificação. Portanto, o que Paulo quer dizer aqui, que apresenteis um vosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é nossa devoção, a nossa entrega, o nosso serviço, a nossa santificação. Tudo aquilo que somos deve, finalmente, ser como um sacrifício santo ao Senhor. Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ora, Paulo termina esse verso primeiro dizendo que é o nosso culto racional. Gente, um culto racional é um culto da razão. Paulo quer que nós usemos o nosso intelecto, a nossa inteligência, nosso pensamento para adorarmos ao Senhor, gente. Vocês sabem quais são os atributos transcendentes de Deus? São atributos que Deus tem que ele não divide conosco. Por exemplo, a santidade, a imutabilidade, a imutabilidade, a santidade, a onisciência, a onipresença. Isso Deus não divide conosco. Mas Deus tem os atributos imanentes, são aqueles que ele divide conosco. E sabe o atributo imanente que Deus deixou para nós? Que ele ama, nós também amamos, que ele é misericordioso, nós também podemos ter misericórdia, mas o principal atributo imanente que Deus nos deu, que é parte dele, é a lógica, é a inteligência, é o culto racional, é a razão, o raciocínio, o pensamento. Deus pensa. Deus é um Deus lógico, Deus tem raciocínio, e ele deu isso para os seus filhos. Que coisa maravilhosa nós podemos pensar, elaborar planos, ser racionais naquilo que Deus quer. Então, Deus quer um culto de sacrifício vivo, que é a nossa adoração vibrante. Deus quer um sacrifício santo e agradável, que é a nossa devoção, a nossa entrega, a nossa dedicação e a nossa santificação após o batismo. E agora Paulo diz que Deus quer um culto racional. Quando vamos à igreja, quando nos ajoelhamos em nosso lar, quando nos ajoelhamos com os nossos filhos, com os nossos netos, Deus quer que tenhamos um culto da razão, um culto totalmente vindo do nosso intelecto para Deus. Deus quer o nosso corpo? Quer. Mas Deus quer também que o nosso intelecto seja desenvolvido à sua maneira. Vamos ao verso 2. Paulo diz aqui, não vos conformeis com este século. Que século era esse, gente? Era o primeiro século? Paulo estava dizendo a gentios que agora criam em Deus e judeus que agora criam em Deus, dizendo assim, não vos conformeis com este século. Ou seja, o século em que ele vivia, o primeiro século. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Gente, esse negócio do século é muito interessante. Ali em São Mateus 28, 20, diz assim,
Ide, portanto, pregar o evangelho a todo mundo, batizando as pessoas, e eu estarei convosco até o quê, gente? A consumação do século. Dos séculos, não. Lá no original grego diz do século. Há versões que diz até o fim dos tempos, até o fim do mundo, mas o que o grego diz é até a consumação do século. Ora, o que Jesus estava dizendo com isso? O que os apóstolos, o que os seguidores de Cristo entenderam quando ele disse: "Eu estarei convosco até a consumação do século"? Eles entenderam, gente, que ele viria naquele século. Quando Jesus foi subir ao céu, que os anjos disseram: "Valões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele também irá descer." E Paulo, lá em Tessalonicenses, 1 4,16, diz o seguinte: "E nós, os que ficarmos vivos, vamos ver o esplendor do Senhor." Ou seja, todos eles tinham a plena segurança de que Cristo viria no final do primeiro século. Porque Jesus disse: "Estarei convosco até a consumação do século." Paulo diz: "O nós que ficarmos vivos." E aqui, diz assim: "Não vos conformeis com este século." Ou seja, não abandonem Cristo, não abandonem o Evangelho, não mudem de Evangelho, não deem crédito a falsos profetas, não deem crédito a falsas doutrinas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, o que é transformar pela renovação da mente? A nossa transformação, olha o que eu vou dizer, gente. A nossa transformação da mente só vem pelo conhecimento da palavra. Nós temos conhecimento aí da física, da geologia, da oceanografia, mas o que importa para Deus é o conhecimento de sua palavra. Quando Paulo diz aqui, ó, "mas transformai-vos pela renovação da vossa mente", o que Paulo está dizendo na realidade é que nós devemos renovar cada dia a nossa mente pelo conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus. Para que experimenteis, ou seja, se nós renovamos a nossa mente com o conhecimento de Deus, então vamos experimentar qual é a boa vontade de Deus. Gente, qual é a boa vontade de Deus? Tudo aquilo que pedirdes em meu nome de Jesus, o Pai vai dar para vocês. Essa é a boa vontade de Deus. Qual é a agradável vontade de Deus? Filipenses 4,19. "E o nosso Deus", Paulo diz, "em sua infinita riqueza, há de suprir cada uma de vossas necessidades." Essa é a agradável vontade de Deus. E, finalmente, qual é a perfeita vontade de Deus? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Lá Paulo diz assim, ó, "Ô Timóteo, a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, nenhuma pessoa se perca." Então, veja a profundeza que Paulo dá a esses dois versículos aqui. Primeiro, ele diz da nossa entrega, da nossa adoração como um sacrifício vivo. Depois ele diz que nós devemos nos dedicar inteiramente ao Senhor, viver uma grande santificação. Depois ele fala do nosso culto da razão, o culto da nossa inteligência para Deus. E depois ele pede para que não nos conformemos com esse mundo. Agora, isso Paulo falou lá no século I, que tal no século XXI? Nós não podemos também nos conformar com o que vivemos a cada dia, com o estilo de vida que as pessoas têm, né? Com o estilo de vida. Há pessoas que são riquíssimas, nós não sabemos, e vivem num pecado tremendo, nós não compreendemos isso, mas o Davi diz o seguinte, né? Os caminhos daquele que é rico, os caminhos do homem afortunado são para a morte, os caminhos daqueles que estão no Senhor são para a vida. Então, quando vemos uma pessoa prosperar, uma pessoa ímpia prosperar grandemente, ela está prosperando, mas para a morte. Nós estamos vivendo aquilo que Deus nos dá no dia a dia, mas iremos viver a vida eterna. Agora vamos aqui para o verso, ah, aqui eu anotei, para o verso 10. Paulo agora vai dar uns conselhos maravilhosos para nós. "Amai-vos cordialmente uns aos outros." Ele estava dizendo isso para as igrejas que ele havia fundado, tanto a igreja de gentios como a igreja de judeus. "Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros."
Então, o amor, gente. Paulo vai dizer, nas interpretações que temos deste livro da Igreja Adventista, livro de 1.200 páginas, que Paulo vai dizer que nós não compreendemos o amor de Deus. Por mais que saibamos que Deus quer nos salvar, Deus quer não compreendemos a magnitude, a imensidão, né? A grandiosidade do amor de Deus. É por isso que Paulo insta aqui com isso, amai-vos cordialmente uns aos outros. Paulo quer que nós nos amemos. Paulo quer que nós vivamos em harmonia. A lição da semana passada da Escola Sapiens nos diz sobre a união, sobre a unidade e sobre a uniformidade, uma carta que Paulo escreveu aos Efésios. Ora, Paulo tem uma ansiedade que nós vivamos em união. E o que é a união? A união é a harmonia dos irmãos. Depois Paulo diz que vocês têm que viver na unidade. O que é a unidade? A unidade é que nós não devemos deixar que haja divisões, nem na família, nem no trabalho, nem na escola, especificamente na igreja. E depois Paulo fala da uniformidade. A uniformidade que ele fala é nós vivermos na união e vivermos na unidade. União com harmonia, unidade sem divisões. Ele dá 3 características básicas em Efésios para isso, também em Romanos: a humildade, a mansidão e a paciência. Então, Paulo diz: se nós tivermos humildade, se nós cultivarmos a paciência e a mansidão, nós teremos um só pastor, um só rebanho, uma só fé, um só batismo, uma só mensagem, um só Deus. Mas se nós não tivermos nem união, nem unidade, nem uniformidade, nem mansidão, nem a humildade, nem a paciência, então ele pede que suportemos uns aos outros em amor. Gente, toda a base da igreja, toda a base da salvação se resume no amor, né? E que prática de amor é essa? Paulo diz aqui, ó, no versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, amar o inimigo é muito difícil. Amar aquele que lhe faz mal, amar aquele que você não gosta, amar aquele que ele traz problemas todos os dias. O amor é a base do plano da salvação. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Olha que profundidade. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quando ele diz esforçai-vos, ele está se aplicando a ele mesmo. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Paulo foi humilde? Vocês acham que Paulo foi manso? Olha só, Paulo teve uma briga terrível com Pedro. Paulo teve uma briga terrível com Barnabé. Ele lança essa briga, ele descreve lá no livro de Atos, que eles quase pegaram um no outro mesmo. Paulo teve uma briga com Pedro, Paulo teve uma briga com Barnabé, Paulo teve uma briga com os filósofos, e Paulo teve uma briga lá em Éfeso. Ou seja, o homem não era fácil. Mas que tipo de briga? Ele brigava para defender o evangelho. Ele brigava para defender. E ele dizia o seguinte, ó, eu não, ele pode até ter orgulho disso, eu não recebi o evangelho de vocês, eu não recebi o evangelho nem de João, nem de Pedro, nem de Tiago, não recebi de ninguém, recebi do próprio Cristo. Isso caracterizava um certo orgulho em Paulo. Então é por isso que ele se inclui no povo judeu, dizendo até, como nós vimos aqui, que ele queria ser uma maldição junto com o povo de Deus, separado de Cristo. Porque ele era judeu e ele se sentiu o maior do pecador, o pior dos homens, né? O pior dos pecadores, o pior homem de Deus. Ele se sentia rejeitado. Então, ele era, muito embora sendo o apóstolo que ele foi, mas ele sentia tremendas lutas internas com ele. Ele sofria das mesmas tentações que nós. Tanto que ele disse, né? O bem que eu quero fazer, não consigo fazer. Agora, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí, lá em 7:24, que nós lemos muito sobre isso,
no 7:24, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa condenação? Ou seja, ele se colocava junto com os judeus como um homem miserável, apesar do seu estilo grandioso, da sua espiritualidade com Cristo. Ele vai dizer que, vivo não mais eu, mas lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, todas as lutas que ele teve, apesar da luta, ele venceu várias delas. Já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, era a grande esperança que Paulo possuía, era que Cristo vivesse nele. Ele vivesse em Cristo, e ambos como sendo um. Agora aqui, ó, verso 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Ajudar as pessoas, né? Então, Paulo foi completo mesmo. Paulo foi um homem assim, muito embora ele tivesse as suas fraquezas, mas em termos evangelísticos ele foi completo. Foi um exemplo a ser seguido, né? Muito embora ele tenha tido essas várias fraquezas de problemas na vida, como todos têm. Mas o que ele aconselha? Sobretudo, combater um bom combate, né? Terminar a carreira e guardar a fé. Isso é que Paulo finalmente nos quer dizer. Vamos aqui rapidamente para o 13. 13 assim, ó, logo no capítulo, no verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Gente, Paulo tocou nesse assunto dizendo que as autoridades, os presidentes, os reis, os senadores, os governadores, mesmo em Roma, os imperadores, eram colocados por Deus lá. Ou seja, Nero, que mandou decapitar Paulo, foi colocado ali por Deus. Aqueles homens, Diocleciano, uns imperadores cruéis com o povo de Deus. Hoje nós vemos já perseguições aí do povo de Deus, os presidentes, os senadores, os governadores, todos eles são postos ali pelo próprio Deus. E devemos respeitar esses homens. Devemos acatar as suas ordens até o ponto que elas não vão de encontro àquilo que precisamos. Então, Deus coloca essas autoridades, como ele diz aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, nós, às vezes, nos rebelamos contra os impostos que temos que pagar. Nos rebelamos contra uma ordem do governo. Temos aí o nosso governo Lula, eu não sou Lula, mas ele está fazendo coisas para ajudar as pessoas, né? Então, devemos respeitar aquilo que se faz, devemos pagar os nossos impostos, devolver aquilo que é de Deus. Como ele diz assim, ó, no verso 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Lá em São Mateus 22:17, fala, dai a César o que pertence a César, e dai a Deus o que pertence a Deus. Ou seja, nós devemos respeitar não só as ordens divinas, mas também as ordens humanas, até o ponto que elas não firam, não vão de encontro às ordens de Deus. Ou seja, as autoridades estão colocadas ali para nosso governo. Deus abençoa esses homens também, apesar de muitos deles não terem a visão espiritual, mas Deus que os colocou lá. Deus coloca e Deus tira. Cada um assume a parte que lhe é devida, assume aquela parte dos seus atos. Gente, o verso 10, assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vocês querem ver o que é que Paulo diz sobre o amor? 1 Coríntios 13. Vamos ver aqui, primeiro, um pouquinho para frente. 1 Coríntios 13, Paulo vai nos dizer o que é o amor. Olha só, que coisa magnífica, Paulo aqui. 13, de 4 a 7. Veja como é que Paulo define o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então, Paulo dá uma definição de amor em toda a sua imensidão, toda a sua. O que mais interessa aqui para nós é que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, que grandiosidade foi esse homem na obra do Senhor. Romanos vem sintetizar, é chamado de o Evangelho, vem sintetizar o Evangelho para aqueles que não honram a Deus, para aqueles que honram a Deus, para os gentios e para os judeus. Nós somos produto do livro de Romanos, porque o livro Romanos traz todas as providências que Deus quer tomar em relação ao seu povo, mediante o apóstolo Paulo. Finalmente, nós vimos aqui, andemos, 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Gente, Paulo mostra 3 concupiscências. Ele mostra a concupiscência do pensamento. Olha só o que Paulo vai dizer. O pensamento é né, a origem de tudo o que se pode realizar na vida. Nós podemos ter pensamentos bons e pensamentos ruins. Não temos meio termo. Ou temos um pensamento bom, ou temos um pensamento ruim. Normalmente, segundo os comentários que aqui estão, a maioria dos pensamentos dos homens são para o mal. É preciso haver muita oração, muito poder para que não pensemos coisas ruins em relação a todas as áreas, em relação aos nossos negócios, em relação à nossa igreja, em relação ao nosso pastor, em relação à vida sexual do casal, em relação à vida comum com os filhos, em relação à vida comum com os irmãos. Os pensamentos são a origem ou do mal ou do bem. É a concupiscência do pensamento. Depois Paulo vai falando com concupiscência dos olhos. A partir do momento que eu tenho um pensamento ruim, uma concupiscência ruim de pensamento, eu vou ter uma concupiscência ruim também nos olhos. Vejo, desejo, e aí começa o meu pecado. Quer seja um carro, quer seja uma casa, quer seja qualquer coisa que eu desejar, que não me for lícito desejar, já estou entrando, segundo Paulo, em concupiscência dos olhos. E a concupiscência da carne, finalmente, é a prática da concupiscência do pensamento e da concupiscência dos olhos. A prática vem com a concupiscência da carne. Ou seja, eu ver, pensar, ver, desejar e praticar. Então, Paulo também nos alerta sobre essas grandes coisas que ele viu. Então, gente, aí estão os capítulos 11, 12 e 13. O principal deles, para mim, foi o 12, logo no início, onde Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, podemos abrir aí para as nossas considerações, nossos comentários, né? Sempre temos tudo que tiver. Não, Olha que... eu tinha 2 perguntas, mas eu só estou lembrando de uma agora. Deixa eu ver se eu lembro da outra. Tem que escrever, né? Deixa eu falar uma coisa. O que você disse agora a respeito dos governantes, será que o Sim. que Paulo quis dizer não seria mais assim, que eu penso, né? Não teria mais sentido no contexto assim de que tudo está no controle de Deus? Porque, bom, se a gente for analisar esses governantes da África, principalmente, né, que são muito tiranos, ditadores, matam e fazem coisas horríveis. Se a gente for colocar, não, Deus colocou ele lá, eu acho que fica muito perigoso esse tipo de... Será que uma colocação mais adequada não seria isso? Está tudo no controle de Deus, inclusive as governantes? Por mais que eles sejam mala, mas está no controle de Deus. O que ele diz aqui no comentário é que esses governantes, muito embora tenham
digamos, a condescendência de Deus, mas eles são controlados por Deus. O que diz aqui é que Deus põe e Deus tira. Ou seja, então está no controle, né? Sim. Eu creio até, Mateus, que quando Deus tira um governante, é porque de alguma forma Deus acha que esse governante deve sair. Ou seja, o controle do Senhor, né? Quando eu digo que Deus colocou, não é o que diz aqui no comentário. Ele diz aqui que Deus põe aquilo que lhe agrada para controlar as nações. Agora, Deus põe primeiro, como diz aqui, para ver como esse governante age, né? Se ele agir de forma ao controle de Deus, ele permanece, senão ele sai. Então, não vamos entrar muito nesse mérito de quem é quem, mas o controle está nas mãos do Senhor, como você falou. Então, nesse sentido. Deus é que controla. Eu acho que eu lembrei esse Quando Deus controla, que Deus depois tira ou permanece. Grandes presidentes, grandes reis ficam 30, 40, 50 anos. Grandes presidentes ficam 2 mandatos. Tá? 2 mandatos, né? Mas o presidente ruim, o governador ruim, ele sai logo no primeiro. Ou seja, o controle do próprio Deus, a harmonia com o povo, né? Eu creio. Maravilha. Uma outra, lembrei da outra pergunta. No caso, ele falou que recebeu. Tem algum no Espírito de Profecia, alguma coisa que fale com maior detalhe como foi que ele recebeu? Eu sei que ele fala lá, eu conheço um homem que foi para o céu, sem sonho, sem corpo. Dizem, né, que ele estava falando dele mesmo, né? Mas existe mais algum detalhe, assim, que mostre como ele recebeu essa doutrina de Jesus e tal? Quem? Paulo? Não, olha, pelo que temos escrito, é que ele recebeu a doutrina, o evangelho, diretamente, tanto que ele fala isso, né? Aliás, tem um ponto aqui no comentário que chama Paulo até de orgulhoso, ele diz assim, eu não recebi de João, não recebi de Pedro, não recebi de Apolo, não recebi de Iaca, nem de Priscila, recebi o evangelho que eu dou para você diretamente de Cristo. Então, os comentaristas acham que isso foi um pouco de orgulho de Paulo. Ele não deveria falar isso. Mas o que ele recebeu, Mateus, foi dado diretamente de Cristo. Agora, não na sua totalidade. Por quê? Logo depois daquilo ali que ele sai de Damasco, ele vai passar 3 anos no deserto da Arábia, só estudando a Septuaginta. Então, você veja, esse detalhe dele passar 3 anos estudando só a palavra de Deus, significa o seguinte, que Cristo, quando derrubou ele do cavalo, não colocou integralmente o conhecimento nele. Sim. Ele foi adquirir o conhecimento ao longo do tempo, lá no deserto, estudando a palavra, para depois voltar a Damasco para terminar sua pregação lá. O que se conclui disso, como os comentários dizem? Que Cristo deu a luz. Cristo chamou a atenção dele. Cristo despertou Paulo para a sua palavra, mas não deu o conhecimento integral. Nem podia ter dado. Deus não pode colocar o conhecimento integralmente em você. Ele quer que você, primeiro, vá estudar a sua palavra. Por isso que é um incentivo do estudo da palavra. Né? Para buscar. Depois que você se assenhora na palavra, que ele se assenhorou, ele estava consciente de que sabia o que passar, ele volta a Damasco para pregar às pessoas e começa o seu trabalho lá em Antioquia. Então, o conhecimento não veio naquele momento que Cristo derrubou do cavalo. O conhecimento vem depois. O que vai haver ali no início é a luz que ele vai receber. É o questionamento que Cristo faz com ele que toca o coração dele e a mente, né? Por que eu estou fazendo isso? Depois, muito embora, Mateus, ele já tinha um conhecimento muito grande, porque ele era fariseu, né? O fariseu Gamaliel, né? Exato, estudou com Gamaliel, ele fez a universidade em Tarso e fez a universidade em Jerusalém. Ele tinha um conhecimento grande da história do povo judeu, mas não tinha o conhecimento do próprio Cristo que ele nem conhecia. Ele nem conheceu, ele perseguia aqueles que andavam com Cristo, depois ele teve que fazer um trabalho de tirar toda aquela perseguição da cabeça dele, que, na realidade, as pessoas acham que é um dos espinhos na carne dele, a perseguição que ele fez, tirar tudo aquilo e colocar, encher com outra matéria, que era o estudo da palavra, da Septuaginta que ele usava. Maravilha. Beleza. Fale, minha gente, quem mais quer contribuir aí?
Eu fiquei pensando, tem duas coisas para falar. Uma dessa questão dos governantes, eu acho que até a mula, né? Deus, Não, acho que às tá vezes tudo Deus com- permite algumas coisas também, é que nem o mal, né? Ele permite o mal porque ali de algum jeito ele vai usar aquilo para o povo dele também se pessoal, né? chegar no objetivo final. Mas eu gostei muito dessa parte do 11, que ele fala sobre o ramo, né? Aqui está como ramo, né? O ramo da oliveira, que nós somos o ramo enxertado, né? E está falando dos judeus, e ele fala assim: se vocês não se gloriem, porque alguns foram arrancados, né? Vocês foram enxertados, mas porque vocês creem que senão vão ser arrancados também, né? Então, tudo que ele fala sobre os judeus e tudo mais, e isso me deu, eu não sei, me tocou o coração, assim, pensando, que de fato, às vezes a gente estava, inclusive no nosso estudo, né, a gente fala tanto dos judeus e como eles negaram a Cristo e tudo mais, mas de fato, assim, a gente também, em alguns momentos, em algumas atitudes, Sim. a gente também escorrega, né, nas coisas, e nós não sabemos como é que nós seríamos também naquela época, se nós também não estaríamos ali, solta Barrabás, né? Então, de fato, também ele fala ali, né, então não se gloriem, mas temam, né? Se vocês forem bons, se vocês estiverem crendo, é a bondade de Deus, mas se vocês não estiverem crendo, tenham medo, né? Temam, no caso, né? Não tenham medo, temam. É o paralelo, né? Quer dizer, se nós estivéssemos naquela época, comparando com aquele que nós iríamos crer em Cristo, Pois é, na realidade esperavam que fosse um rei, que viesse um rei, né? é, Hoje é a mesma coisa, a gente prega, prega, e muita gente não quer. Muita gente não quer saber de Cristo. Hoje em dia, nós temos em nossa família gente que a gente ofereceu estudo bíblico. Por favor, vamos fazer. Não quero saber de Bíblia, me deixa em paz, não quero saber disso. é, Então, pessoas que rejeitam a Cristo. Em todo o tempo tivemos pessoas que aceitam e pessoas que rejeitam. E o número dos que aceitam é bem menor do que aqueles que rejeitam. Foi igual no tempo de Paulo, né? Nós Nós chegamos somos num, realmente. nós chegamos num tempo que as pessoas se irritam, né? Só de ouvir a palavra, né? Só ouvir o nome de Exatamente. Jesus, já é uma coisa assim, parece que você está ofendendo, né? E Mas, esses que não querem aceitar, nós já estamos no tempo do fim. A palavra de Deus diz, não insista, porque se eles não querem, esses vão sofrer, né? A vinda de Cristo. Porque estão renegando o seu amor. olha, que coisa triste é isso, viu? Coisa triste é essa pessoa, você oferecer um estudo à pessoa e a pessoa dizer que não quer saber de Bíblia. Isso dói o coração, né? Porque aí está configurada a, a imagem do ímpio, né? Aí está configurado o ímpio. E nós sabemos o que vai acontecer com o ímpio, infelizmente, né? São coisas realmente sérias que E eu colocam. não entendo uma coisa assim, que eu conheço uma pessoa, né, que a família toda é da igreja, e ele ora, mas não quer saber de ir para a igreja, não quer saber de batismo, e Eu conheço também gente que não gosta de igreja, né? Não quer congregar, não gosta, também não quer conheço. congregar. Mas a palavra de Deus diz, né, se crê ou batizado, será salvo, aquele que crê. E ele diz, tudo bem, nós estamos aqui todos bem, não sei o quê, mas a esposa se entristece muito, porque muitos anos que ela fala de Jesus e ela fica muito triste quando vai para a igreja sozinha. É triste, né? Mas nós temos que Nós enfrentar vamos essas perder situações, né? muitos, né? Também da nossa família, né? Nós vamos Sim, perder. Aqueles que sim. não querem aceitar, o tempo já. Vocês ouviram o que a Rosemary falou, né? Ela tem 4 irmãos e são pessoas que nasceram na igreja, viviam na igreja, mas hoje rejeitam totalmente. Então, nosso dever é só orar, né? A Pois gente é, tem que oferecer para é como o meu irmão mais novo, né? né? Ele rejeita Jesus agora, ele foi dar. Já pessoas sabem disso. E ele é judeu. Quando me fala no judeu assim, a única coisa que me acalma
É um verso que eu li que diz assim, que até o judeu vai ser salvo, né? Sim. Alguns Muitos. judeus, né? Os que aceitarem. Tá? Agora, aqueles que não aceitarem, nós não vamos nem chorar, porque quando nós soubermos o motivo por quê, digo assim, quero muito que meu irmão se salve, eu oro por ele, ele pode... Mas se ele não se salvar, e nós nos salvarmos, a nossa família, o resto da nossa família, nós, quando soubermos e vermos tudo, né? Ele negando a Jesus, nós não vamos mais chorar, porque nós já estaremos revestidos do poder de Deus, não haverá mais choro, nem pranto nenhum. Aí nós vamos dizer, ele mereceu, não aceitou. Pregou Jesus tanto, tanto, queria dizer que Jesus era filho de Deus para os rabinos, e os rabinos convenceram ele do contrário. Agora, ontem ele foi lá para o Uruguai trabalhar com os rabinos. E orar, né, mano? A oração é que... Orar, eu oro toda noite por ele. Ele ligou para se despedir, disse que é para ir lá na casa dele, mas ele não larga essas sinagogas e desses judeus que não aceitam Jesus. Muito triste, muito triste. Orem por ele, o nome dele é Cecílio Maciel. Como é, Cícero? Cecílio Maciel. Cícero. Ana Lúcia, quer falar alguma coisa? Está sem microfone, Ana. Tá ok agora? Tá. Sim. Eu não sei, irmão Israel, qual é a passagem do livro aqui de Paulo que conta um fato que uma pessoa estava perseguindo o trabalho dele, numa dessas cidades que ele estava pregando o evangelho. E eu sei que ele se aborreceu muito com essa pessoa, eu quero me lembrar detalhadamente como é a história. E ele consagrou essa pessoa, disse assim, que a sua vida está entregue a Satanás. Eu não sei se você se lembra dessa passagem. Deve ser o Demétrio, né? Eu não sei se foi isso. Eu achei estranho ele dizer isso assim para essa pessoa que, assim como se fosse Satanás tome conta de você, você está entregue a Satanás. E logo após aqui no livro 12, ele fala sobre as virtudes recomendadas, né, pelo Espírito Santo. Ele diz assim: abençoais os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoais. Então, esse homem que estava perseguindo ele não amaldiçoou, né? Aliás, ele não abençoou, ele amaldiçoou. O que nós podemos deduzir disso é, por exemplo, no caso de Demétrio... Eu não sei se por isso. Depois eu vou ler, eu vou mandar a passagem para você. O Demétrio era um homem que trabalhava com aqueles santos, né? Essa é a história mesmo, de fazer escultura, né? E Paulo, então, ele veio falar e dizer que Paulo, você está atrapalhando meu trabalho. Mas Paulo, já li o comentário, Paulo tentou várias vezes mostrar Cristo para Demétrio. Porque aqui, na realidade, diz amaldiçoeis. Mas Paulo tentou várias vezes, segundo o comentário que tenho, de trazer Demétrio para Cristo. O sistema que Paulo usava, Ana Lúcia, não era de rejeitar imediatamente. Ele insistia. Mas, veja lá no caso dos filósofos atenienses, né? Os estoicos, ele insistiu muito com os filósofos. E os filósofos zombando de Paulo. Ele insistia, os filósofos zombando, insistindo e zombando. Teve uma hora que ele disse assim: olha, vocês fiquem com o Deus de vocês. Eu preguei o meu Deus para vocês, o Deus desconhecido eu preguei para vocês. Mas se vocês não aceitam, é problema de vocês. O mesmo acontecia com Demétrio, lá em Éfeso, acontecia lá com a pessoa que tinha uma menina, havia uma menina que adivinhava as coisas das pessoas, né? Ele chegou e disse: olha, isso não está certo, não é assim, você não pode fazer isso. E ele pregou o evangelho para o amo da menina que adivinhava as coisas. Era a obra de Satanás. Ele pregou, tanto que o rapaz não quis.
E ele conclamou as pessoas da cidade para matarem Paulo por causa desse incidente. Então, Paulo, na realidade, ele não fazia direto a coisa. Ele primeiro tentava trazer a pessoa ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Cristo. Quando a pessoa realmente via que a pessoa não queria, ele então deixava para lá. É o que fazemos hoje. Nesse caso específico, ele tentou várias vezes fazer com que Demétrio conhecesse a palavra, mas ele simplesmente rejeitou. Então, Paulo disse... Agora, quando você diz aqui, abençoai os que você amaldiçoai e abençoai, não amaldiçoeis, ele não amaldiçoou. Ele primeiro pregou. Ele disse que não era mais problema dele a salvação daquela pessoa ali, não era mesmo. Ele não praticou uma maldição sobre a pessoa, entendeu? Ele apenas disse, nos casos dos filósofos, ele se afastou. Vocês não querem? Alguns até aceitaram, mas a maioria zombou dele. Então, vocês estão zombando de mim, eu vou embora. Vocês já sabem, já conhecem Cristo. Amaldiçoar seria rogar praga, né? Isso Paulo não. Isso Paulo realmente não fez. Tanto que ele dá esse conselho aqui, em consoante o que ele fazia na vida cristã que ele levava. Primeiro, ele falava a pessoa, repetia. Lá nas viagens que ele fazia, na primeira viagem, as pessoas se escarneciam dele. Lá em Lícia, ele foi apedrejado e dado como morto. Mas Deus levantou ele na manhã seguinte, ele voltou e pregou as pessoas lá. Eles não aceitaram, mas ele fundou a igreja ali. Então, o estilo de Paulo é o que fazemos hoje. Pregamos, a pessoa não aceita, vamos deixar que Deus é que vai tomar conta dela, né? Não nós, né? Entendeu, Ana Lúcia? Entendi. Obrigada. Gente, mais alguém quer levantar uma coisa? Então, vamos orar ao Senhor, né? Eu queria ver com vocês esse negócio eu já falei para alguns aqui no início, gosto da escolha do novo tema, né? Há 3 temas aí, as alianças, as alianças antiga e nova, as doutrinas da igreja e também o grande conflito. Eu falei para o pessoal aqui no início, não sei se alguns não estavam, que eu não tenho conhecimento das alianças do Velho Testamento, porque a minha área de estudo é o Novo Testamento. Então, se houver a escolha realmente pelas alianças, vamos ter que arranjar alguém para fazer isso tudo para nós. Mas quanto às doutrinas, as 35 doutrinas do estudo que temos aqui da palavra escrito pelo professor Arildo, e o grande conflito, que eu já até comecei a estudar pela 5ª ou 8ª vez, não me lembro, então isso aí não tem problema. Então, nós devemos votar aí se as alianças forem vencedoras, então teremos que arranjar alguém para fazer isso para nós, né? Eu não me sinto no conhecimento suficiente para passar um estudo sobre isso. Eu gosto de estudar aquilo que realmente eu tenho um conhecimento um pouquinho. Mas que não tem... É igual na universidade, né? O aluno pergunta uma coisa, se o professor enrolar, o aluno sabe, você está enrolando, você não deu a resposta certa. É melhor ele dizer o seguinte, olha, eu vou pesquisar, não sei, na aula que vem, na próxima aula, eu esclareço isso para vocês. Mas se ele tentar enrolar, o aluno sabe, né? Isso não é bom. Só tem que falar daquilo que ela entende, tá bom, gente? Então vamos votar aí para ver que consenso a gente chega. É para votar agora ou depois? Hein? É para votar agora e dizer a opção ou não, depois? Não, bota bola depois no enquete, né? WhatsApp, no WhatsApp tá lá. Você fez os prints? Você fez os prints, Desirê? Fiz, aproveitei quando estava todo mundo e printei. Tá bom. Então vamos orar ao Senhor, né, minha gente? Senhor, nós te agradecemos porque nós estudamos a tua palavra. Sabemos que Paulo foi um grande baluarte do evangelho, também teve as suas fraquezas, pregou o evangelho, insistiu o evangelho, e que nós hoje também temos nossas fraquezas, nós pregamos a ti, temos a tua lei em nosso coração. Obrigado por esse estudo, obrigado pelo estudo que teremos depois. Fica conosco, Senhor, nesta noite, dá-nos o restante de noite feliz, um restante de semana feliz, para que possamos sempre andar em teus caminhos, que a tua majestade esteja resplandecida em nós, e que Cristo habite o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bom, minha gente.
Terminamos Romanos, então, na terça-feira que vem, tá bom? Tá Um grande certo. abraço, uma boa noite a todos. Tchau, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau. Bom descanso a todos. Amém. Amém.